começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Está no ar o programa ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Com a apresentação de Amanda Sampaio e Alexandre Greco, da Rede de Comunicadores e Comunicadoras Populares do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. E nesse programa, nós vamos contar um pouquinho da história da articulação semiárido brasileiro, a ASA no Ceará. Mas espera aí, menino, que eu acho que a gente embolou foi tudo. A gente falou primeiro em Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Será que o povo entendeu? Mas se não entendeu, a gente explica melhor, Amanda. O Fórum Cearense pela Vida no Semiárido é a ASA no Ceará. Vixe, e esse nome todo especial é por quê? É porque eles são quase irmãos gêmeos, tá entendendo? O Fórum Cearense pela Vida no Semiárido nasceu no ano de 1998 e a ASA em 1999. Ah, tá certo. Aí a ASA no Ceará ficou com esse nome todo aprumado, que era para a luta pela convivência com o semiárido não perder parte da sua história no estado. Mas vamos começar contando essa história do começo? Afinal, são 15 anos de luta pela vida no semiárido. Mas já que estamos falando do nosso semiárido, que é rico em vida, vamos deixar a poesia popular começar a contar essa história. Ano de 99, há pouco tempo passado, parece até que foi ontem, mas ainda hoje é lembrado. Com base na experiência, falando da convivência, esse fórum foi criado. Você acabou de escutar o Antônio Francisco de Lima, lá de Senador Pompeu, que participou da fundação do fórum. Como seu Antônio falou, o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido foi criado com esse nome no dia 9 de fevereiro de 1999. Mas as articulações para a criação do fórum começaram mesmo em 1998, quando o Ceará passou por uma severa seca. Já existia no estado discussões sobre agroecologia. Algumas ONGs trabalhavam com agricultores e agricultoras e não podemos esquecer também do trabalho das pastorais sociais. Ou seja, tinha um monte de gente que discutia e trabalhava com as mesmas questões, mas não atuavam de forma articulada. Nas primeiras reuniões, foram discutidas ações imediatas para amenizar os efeitos da estiagem do ano de 1998, como a distribuição de alimentos. Mas foram debatidas também ações que pensassem a convivência com o semiárido. Como é exemplo, a tecnologia social da cisterna de placa. De placa, viu? Aquela que se constrói com a mão de obra da própria comunidade. Ainda em 1999, o Fórum puxou sua primeira campanha pela implantação de cisternas de placa, que ficou conhecida como Nenhuma Família Sem Água de Qualidade. Essa campanha, que teve recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, conseguiu a construção de 225 cisternas de placa que foram divididas entre as 9 micro-regiões cearenses. Depois dessa campanha, o Fórum participou do projeto experimental para a construção de 1 milhão de cisternas. Das 500 cisternas construídas no semiárido a partir desse projeto experimental, 60 foram implantadas no Ceará. 40 cisternas de placa no município de Irauçuba e 20 no município de Itapipoca. Quem fala um pouquinho sobre essa experiência do Fórum é a Malvinier Macedo, também fundadora do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Isso nos deu experiência para a gente continuar buscando mais recursos para disseminar essa tecnologia, que foi a tecnologia que deu o impulso para se discutir com famílias, com comunidades, com escolas, com autoridades, a convivência com o semiárido, mostrar a viabilidade do semiárido. Isso que a Malvinier falou é importante, viu, Alexandre? As tecnologias sociais deram impulso para a discussão sobre a convivência com o semiárido. E dentro desse tema da convivência, tem muitos outros que o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido sempre pautou, como a erradicação da miséria, a luta pela terra, juventude, combate aos grandes projetos. Afinal, o Fórum é uma rede formada por organizações que estão interessadas em lutar por uma vida digna no semiárido. E não tem vida digna no campo se não tiver educação contextualizada, acesso às políticas públicas e reforma agrária.
Vamos escutar agora a Cristina Nascimento, da coordenação do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, que contou pra gente sobre esses temas que dão norte às ações e discussões do Fórum. Eu acho que o Fórum Cearense ele sempre teve uma marca, uma expressão muito grande dentro da ASA enquanto movimento, porque foi um fórum que ele nunca se resumiu a discutir um tema água. O Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, ele já diz a sua dimensão para onde ele quer caminhar. E desde o seu início, o Fórum ele começou com o debate da erradicação da miséria, da fome, muito ligado à questão da luta do Betinho, das caravanas. Então, isso tem uma marca muito importante. Então, o Fórum Cearense sempre teve na sua pauta, para além da água, mas também a questão da segurança alimentar, a questão da luta pela terra, a reforma agrária no estado do Ceará. Foi sempre uma pauta importante do Fórum Cearense. Os nossos encontros estaduais, eles têm na pauta a questão da reforma agrária como algo importante que a gente precisa, inclusive, porque isso está na pauta dos programas. Não dá para a gente discutir, por exemplo, o programa, o PUMC, se a gente não discutir terra, porque a família tem que ter terra para poder ter a sua cisterna. Não dá para a gente discutir o PU+2 sem discutir a terra, até porque o programa já traz em si a ideia da primeira água, de uma terra e duas águas. Então, a terra ela é uma pauta constante da gente. E para toda essa rede funcionar, é necessário que cada pessoa envolvida acredite que é possível ser feliz no semiárido. Afinal, Alexandre, é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. E sobre esses 15 anos da ASA no Ceará, nós conversamos também com a técnica de campo Maria Josefina de Almeida Duarte. A Josefina já trabalha há 10 anos com o processo de formação das famílias agricultoras através de cursos como Gerenciamento de Água para Produção de Alimentos, o GAPA, e Gestão dos Recursos Hídricos, o GRH. Ela já trabalhou em municípios cearenses como Quixeré, Paramuti, Barreira, Capistrano, Banabuiú, Quixadá, Xeramubim, Trairi. Ixi, nem dá para falar todos porque são mais de 20 municípios, viu? Atualmente, a Josefina está trabalhando no município de Itapipoca e ela contou pra gente como o trabalho pela convivência com o semiárido entrou em sua vida. Eu acho que eu entrei de cabeça, de corpo e alma nesse trabalho exatamente porque quando criança eu já sofri muito na questão de carregar água, de longe, a dificuldade. E aí a gente procura também repassar para as famílias o valor exatamente de se guardar água, de se ter uma água tratada, de ter uma água de qualidade e em grande quantidade também para a família, de evitar da família estar se preocupando com essa questão de estar acordando cedo ou leva o dia todo em busca da água, que muitas vezes não é de boa qualidade. Então acho que isso valorizou mais a questão da família pelo tempo de se trabalhar em outra atividade, em vez de estar carregando água, em vez de passar o verão inteiro se preocupando de onde vai tirar água para beber, para cozinhar. Além de técnica, a Josefina é também pedreira. Pedreira? Pedreira, sim senhor. A Josefina se capacitou no processo da construção de cisternas de placa. Já construiu cisternas em várias comunidades e repassou o conhecimento para outras pessoas. É a força da mulher do nosso semiárido. A Josefina acompanhou a maior parte dos 15 anos do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, bem de pertinho dos agricultores e agricultoras. Vivendo o dia a dia das comunidades e as mudanças que a mobilização popular provocou na vida no campo. E é sobre essas mudanças que a técnica Maria Josefina de Almeida Duarte vai falar pra gente. Bom, eu vejo que foi assim, tipo uma mudança da água pro vinho, que a gente sabe que é uma mudança radical, porque antes as pessoas tinham uma mentalidade daquela coisa de só esperar pelo político, só esperar pelos benefícios que vêm, e as pessoas com esse trabalho da ASA, o trabalho da gente, das pessoas que vão para campo, de formar, de mobilizar as famílias, as pessoas com relação a políticas públicas, aos seus direitos e deveres. Eu creio que as pessoas acordaram para buscar mais informações, para lutar pelos direitos, de ver como é realmente a questão da política, como é o trabalho social das instituições. E eu acho que as pessoas valorizaram ainda mais o trabalho em comunidade, o trabalho comunitário, se reuniram mais, associações, grupos
que surgiram a partir desses trabalhos, tanto com o projeto do Programa Mirante Cisterna, como também o simples trabalho de ir lá fazer uma capacitação ou fazer uma reunião para apresentar algum projeto da ASA, que eu vejo que as pessoas passaram a se interessar mais pelo trabalho em comunidade. Transformação social, Amanda, é o que a gente tem visto quando as famílias agricultoras têm acesso e autonomia sobre a água de qualidade. E a transformação radical, aquela que trata do problema buscando solução na raiz, é o principal motivo da existência da Articulação Semiárido Brasileiro, a nossa ASA. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que os próprios agricultores e agricultoras, não é, Amanda? Se é, nós conversamos com o Manuel Oliveira Neto, da comunidade de Bom Jardim, no município cearense de Quixadá. O Manuel, que tem 29 anos, é agricultor assim como seus pais. Ele ressalta a importância do trabalho entre as organizações que fazem parte da ASA e as famílias agricultoras. Vamos ouvir? O trabalho da ASA, a importância que ela tem, consolidou todos os fatos. Um serviço muito bem feito, mostrando que é possível conviver no semiárido através desses projetos maravilhosos. E tem toda uma conjuntura em mutirão com as famílias, com as ONGs. E o Fórum Cearense sempre retrata isso através das parcerias que são firmadas entre agricultores e ONGs. E isso é bom demais, porque só fez mudar a nossa vida, nosso semiárido. A gente tem qualidade melhores com os alimentos, com os armazenamentos de água de maneira sustentável, que tem um recurso que é nosso, está democratizado o acesso, está comprovado ali que é possível mesmo. Não é conversa, é transformação mesmo, é realidade. E não tem transformação social se não tiver também a juventude organizada, né não, Alexandre? Demais! Os temas relacionados à comunicação popular e juventude também perpassam a história do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. É muito comum os meios de comunicação tradicionais mostrarem o semiárido como um lugar de muita tristeza e sofrimento. E onde tem tristeza e sofrimento, não dá para ser feliz, né? Só que o nosso semiárido tem outras cores e a juventude camponesa faz parte desse colorido. Nós conversamos com a Regilane Alves, de 19 anos, que faz parte do grupo de jovens Balanço do Coqueiro. O grupo é formado por jovens da comunidade Sítio Coqueiro, que fica no assentamento Maceió, no município de Itapipoca. A Regilane foi uma das jovens que participou de oficinas de fotografia que deu origem à exposição, Um Novo Olhar sobre o Meio Rural. As fotografias revelaram o olhar afetivo dos jovens sobre a vida no campo. E trouxeram um olhar mais crítico sobre a forma como o semiárido era representado pelos meios de comunicação tradicionais. O êxodo rural é um dos assuntos muito debatidos quando se fala em juventude camponesa. Mas nada melhor do que a própria juventude falar por si só, não é? A Regilane Alves vai falar pra gente sobre essa questão de permanecer ou não no campo. O êxodo rural, esse negócio da juventude na escola, a gente sempre aprende que o melhor é ir para a cidade, a gente tem que estudar para crescer na vida, como eles falam. E aí a gente ia para a escola, claro, a gente não podia fugir do sistema, nem pode, mas na comunidade a gente tem essa discussão de que é sim importante a gente ir para a escola, fazer faculdades, enfim, mas sempre está voltado para o nosso meio, nunca abandonar nossas raízes, está sempre voltado para a agricultura agroecológica e conhecer. Quanto mais conhecer a gente gosta, conhecer realmente o que é o semiárido, porque a televisão mostra outra coisa, a escola mostra outra coisa, e a gente tem sempre essa cabeça de que eles pensam assim, mas a gente que é de lá tem que ter esse conhecimento e gostar de lá para contar para as pessoas que não conhecem. Porque as pessoas que não gostam do meio rural, que não gostam do semiárido, é porque realmente não conhecem. Não vê que tem resistência, não vê que tem vivência nesse meio. E aí, por isso que eles falam que não se dá para viver no Nordeste ou não se dá para viver no semiárido. E a gente tem que provar que dá. E que a juventude também pode ficar nesse meio. E o grupo, o Balanço do Coqueiro, ele traz música, traz dança nesse sentido, de que dá para se viver no meio rural, dá para se viver no Nordeste de boa. Nossa, Amanda, deu pra gente falar bastante coisa sobre esses 15 anos do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, né? Transformação, mobilização, tecnologias sociais, desafios, trabalho coletivo, comunicação popular, juventude. São 15 anos de uma trajetória de luta pela vida digna no semiárido. E apesar do trabalho ainda não ter terminado, nós já vimos que é possível ser feliz no semiárido. E para se despedir, a gente deixa vocês com um trechinho da música que é cantada em todo encontro, intercâmbio e evento do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Música de autoria do agricultor Bosco, do município de Chorozinho.
para celebrar esses 15 anos de mobilização. Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Acabamos de ouvir a ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.